Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir aqui a nossa exploração do Cultos Inomináveis. RPG baseado nos mitos de Cthulhu, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, para dar uma ideia geral para vocês de tudo que foi importante. Lore, sistema, mecânicas, enfim. Então fica ligado, se você está chegando agora, confere aqui a nossa playlist exclusiva para assistir a série desde o início, ou rever alguma coisa, algum vídeo que você perdeu, refrescar a memória e não perder a sanidade, para a gente poder seguir viagem tranquilo, beleza? Quem está ligado no movimento sabe que a gente está explorando aqui nos vídeos mais recentes o sistema Itos. É um dos capítulos mais extensos do livro, então eu estou fracionando em alguns vídeos justamente para poder abordar as mecânicas mais importantes com mais cuidado. Falamos no vídeo passado sobre a questão do combate, então nesse aqui a gente vai falar da saúde dos personagens, ou seja, o outro lado da moeda. Aquele que levou a porrada, o tiro, né, a garrada de algum monstro de Cthulhu. O que acontece com ele? Como é que a gente vai medir a questão da saúde, dos pontos de vida do personagem? Então vamos lá. O sistema Itos ele vai trabalhar basicamente com duas características relacionadas a essa questão de saúde dos personagens, tá? A resistência e o vigor. Então eu vou ler um trechinho para vocês para a gente entender mais ou menos o que é cada uma delas. Então, o vigor mede a dureza e a capacidade do personagem em suportar lesões. É igual à sua força mais metade da sua vontade arredondando para baixo. Essa é uma das características que a gente preenche lá na criação de personagem, tá? E a resistência, ela vai indicar o estado físico atual do personagem, tá? Seu valor indica o número inicial e o número máximo de pontos de resistência que o personagem possui, que é igual a 3 vezes o vigor. Se, devido aos ferimentos recebidos, um personagem perder todos os pontos de resistência, ele cairá agonizando e será considerado fora de combate a um passo de estar morto. Ou seja, aqui a gente vai ter duas características relacionadas a essa questão de saúde, mas pelo que eu consegui aprender da leitura aqui, a que a gente vai mais mexer, movimentar ali e tal, vai ser justamente a questão da resistência, porque tudo vai girar em torno dela. Então, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui um pouquinho da ficha de cultos inomináveis. Então, olha só, a gente vai ter aqui um espaço para anotar essas coisas, tá? Então, aqui o nosso vigor e aqui esses quadradinhos vão ser a resistência. Então, por exemplo, se eu tenho um vigor 5, a minha resistência é 15, 3 vezes o vigor. Então, eu vou marcar 5, ou melhor dizendo, eu vou deixar em branco aqui 5 em cada uma dessas colunas e o resto eu vou preencher totalmente. Ou seja, eu vou ter 5 pontos de resistência em cada uma dessas características. Mas a gente vai comentar com mais detalhes um pouquinho de cada uma delas aqui nesse vídeo ainda. Então olha só, para a gente começar a entender como é que funciona a coisa. Se o seu personagem leva dano, tá? O sistema Itos ele trabalha com aquela ideia de dano massivo. Como é que funciona isso? Toda vez que seu personagem leva um dano, é preciso comparar quanto de dano ele levou, né? E ver se isso é maior ou igual à quantidade que ele tem de vigor. Se a quantidade de dano que ele levou for igual ou maior ao vigor, existe a possibilidade dele ter levado dano massivo. Como é que eu confirmo isso ou não? O personagem vai fazer um teste de vigor com dificuldade 12. Se ele for bem sucedido nesse teste, o que acontece? Ele vai perder pontos de resistência, aqueles quadradinhos que eu acabei de mostrar para vocês, numa quantidade igual ao dano que ele levou. Tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, um personagem que tem 5 de vigor, se ele levou 7 de dano, existe a possibilidade de ser dano massivo, mas ele testou o vigor e passou, beleza. Então ele vai perder 5 pontos de resistência, que foi o dano que ele efetivamente, né, levou. Mas se ele falhar nesse teste de vigor, o que acontece? Ele perde todos, eu disse, todos os pontos de resistência que ele tiver ainda em branco. Então, por mais que seja o primeiro golpe, começou agora, né? O mesmo exemplo, o personagem tem 5 de vigor. Se ele levou 7 de dano, se ele falhar no teste de vigor para dano massivo, significa que o dano foi massivo e ele vai perder os 15 pontos de resistência que ele tem. Achou injusto? Achou mortal? Já tá com vontade de chorar? Mitos de Cthulhu, amigo. Realmente, normalmente, os jogos envolvendo mitos de Cthulhu tem essas coisas meio mortais mesmo, faz parte do jogo. Mas calma, porque não é só isso. Tem várias outras mecânicas decorrentes disso, e não é porque você perdeu todos os seus pontos de resistência na primeira bolacha que você levou, que você já morreu automaticamente. Não, não é exatamente assim que funciona. Então olha lá, você vai marcar esses primeiros danos que você levou na sua resistência com uma barra, que é como ele coloca aqui nesses exemplos. Olha só. Tá? Então você vai marcar o dano aqui, e esse dano ainda não é o dano final, vamos dizer assim, porque o jogo trabalha com uma ideia de dano consolidado, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, mais na frente. Mas só pra gente ter uma ideia, como é que vão funcionar aqui os estados de saúde dos personagens. Claro, isso aí é uma coisa meio padrão em todos os RPGs.
quanto mais seu personagem vai levando dano, ele vai tendo penalidade, tá? Então, o sistema ITOS aqui, ele vai trabalhar com 4 categorias de estados de saúde. Você vai ter o saudável, né, que seria basicamente só escoriações, ferimentos leves e tal, que não tem nenhum tipo de penalidade. Você vai ter o ferido, melhor dizendo, que você já vai ter em todos os seus testes todas as ações e todos os testes de defesa, uma penalidade de -2. O nível seguinte seria o incapacitado, que você vai ter em todas as suas ações e testes de defesa uma penalidade de 5. E por fim, você vai ter o famoso moribundo ou pé na cova. O que acontece quando você chega nesse estado? Caixão e vela preta? Não, você tem uma chance, claro. Quando o seu personagem chega nesse nível, já no primeiro turno em que ele alcançou essa proeza, vamos chamar assim, ele pode fazer um teste de vigor com dificuldade 15, tá? Se ele passar no teste, ele estabilizou. Se ele falhar no teste, ele morre instantaneamente. E claro, lembrando sempre, existe a possibilidade de outro personagem vir e ajudar o seu ali e estabilizá-lo nessa condição aí de moribundo. Se ele tiver as perícias adequadas e tal, ele pode fazer um teste para te ajudar a estabilizar. Você vai ficar fora de ação, claro, mas pelo menos não vai morrer. Ou às vezes morrer seria uma solução interessante se tratando de mitos de Cthulhu, né? Às vezes é melhor morrer do que viver para ver o que virá. Enfim, em seguida, o livro vai trazer aqui, olha, vários exemplos. Isso é bem legal do sistema ITOS, porque ele é bem didático. Ele vai trazendo aqui vários aspectos, vários exemplos para você entender direitinho como é que funciona essa questão do dano. Quando você vai perder todos os pontos de resistência, se você falhar, se você não falhar, como é que funciona. Então, ele está bem didático aqui, bem fácil de entender, eu acho, né? E aqui, na sequência, ele vai ter a questão do choque e do dano consolidado, que eu estava falando ainda agora para vocês. Como é que vai funcionar isso? O sistema ele vai trabalhar com a ideia de que uma parte do dano que você leva é decorrente do choque, que vai curar naturalmente se, obviamente, você tiver ali um período para descansar, para se recuperar, tiver algum tipo de atendimento básico e tudo mais. Então, uma parte desse dano, o seu corpo vai recuperar meio que automaticamente. Então, como é que vai funcionar isso? Todos os pontos que você tiver ali de resistência, que não forem dano consolidado, você vai recuperar metade disso aí automaticamente. Mas como é que funciona isso? Qual é a diferença entre esse dano não consolidado e o dano consolidado? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês usando aqui o próprio exemplo do livro. Olha só, aqui nos exemplos que ele vai dando, repara que o personagem vai levando os danos aqui e vai marcando nos pontos de resistência dele, tá? Se ele continuar levando dano e acabarem os pontos de resistência, ele volta a marcar desde aqui do início, mas já vai formar o X completo, olha só. Isso aqui é o dano consolidado. Então, no exemplo que o livro dá, ele termina aqui desta forma, olha, a gente tem 6, 7, salvo engano aqui, marcações com X, que isso aí é um dano que já está consolidado, ele não vai conseguir recuperar, e o resto aqui vai estar em só com a barra. Esse restante aqui que está só com a barra é o dano decorrente do choque. Então, você vai pegar esse total aqui, que no caso dele, salvo engano, são 7, e vai pegar metade, arredondando sempre para baixo, tá? E recupera. O resto, o que ele não conseguiu recuperar, vai se transformar em dano consolidado, que seria, em aspecto narrativo, aquela lesão mais grave, um osso quebrado, um órgão perfurado, alguma coisa assim que você não vai conseguir recuperar só com descanso, que o seu corpo por si só não vai conseguir recuperar. É mais ou menos com essa ideia que o sistema ITOS trabalha. E claro, você já deve estar imaginando, se o seu personagem chega nesse nível de ferimento, né, de moribundo, pé na cova e etc e tal, provavelmente, ou melhor, com certeza, ele vai apresentar sequelas. Então, no sistema ITOS, como é que vai funcionar essa questão das sequelas físicas? Porque futuramente falaremos das mentais, mas enfim, as físicas. Toda vez que o seu personagem chega com dano consolidado, tá, na categoria de moribundo, que é aquele quase morto, pé na cova, ele não consegue, mesmo com tratamento especializado, tempo e tudo mais, ele não consegue se recuperar 100% daquelas lesões. Então isso vai deixar uma sequela para ele. Essas sequelas vão se transformar em novas complicações para o seu personagem. Um aspecto negativo permanente, vamos chamar assim, tá? Por exemplo, ele ficou manco, ele tem alguma dor crônica, ele perdeu um membro, perdeu um dedo, perdeu uma mão, sei lá, o que fizer sentido ali de acordo com a narrativa. O que importa é que isso é algo permanente para o personagem, tá? O livro diz aqui que o próprio jogador, desde que faça sentido com o tipo de lesão que ocasionou aquela sequela, ele tem liberdade para escolher qual será. E aí você pode estar pensando aí, você já ali malandrão, né, e tal, então eu vou pegar uma aqui que não me afete muito. Mas olha só, pensa o seguinte, porque o sistema se baseia nisso. Toda vez que você tem um aspecto negativo, como é o caso dessa sequela, ele pode ser ativado tanto pelo mestre quanto por outros jogadores. Tá, mas isso é para me prejudicar, não é?
É para dificultar a sua vida, mas cada vez que alguém ativa um aspecto negativo seu, você ganha um ponto de drama, que você pode usar para ativar aspectos negativos seus ou devolver o favor ali e ativar um aspecto negativo de alguém, inclusive do mestre. Então, essa jogadinha ali de troca de aspectos, troca de pontos, vamos dizer assim, meio que, na minha opinião, e é o que o livro indica também, te força a escolher um aspecto negativo que realmente tenha uso ali no jogo. Porque senão você está abdicando da possibilidade de receber esses pontos de drama que podem fazer a diferença em momentos chave do jogo. Então, o sistema trabalha mais ou menos com essa ideia. Outra coisa que é interessante de comentar é que nem sempre, nem tudo é uma desgraça completa e absoluta. Existem também as possibilidades de sequelas temporárias. Como é que vai funcionar isso? Só relembrando aqui rapidinho. Você ganha uma sequela permanente se você chegou à condição de moribundo com dano consolidado, com xizinho lá. Mas se você parou ali na beira, na condição de incapacitado com dano consolidado, você também vai ganhar uma sequela. Mas é uma sequela temporária, tá? Ou seja, você vai conseguir, depois de um tempo, se livrar dela, com o tratamento apropriado, com algum tempo de jogo que o narrador provavelmente vai determinar, de acordo com as circunstâncias da narrativa. Mas durante um tempo, você vai carregar essa sequela. Ela só não vai ser permanente. E a outra possibilidade de sequela temporária, a gente comentou num dos primeiros vídeos, e salvo engano no vídeo de combate também a gente falou disso, que é assim, quando você é o alvo, você recebe um acerto crítico de alguém, esse acerto crítico gera em você uma sequela temporária, tá? Com uma duração menor que essa sequela temporária do dano incapacitado, tá? Do nível de incapacitado. Como é que eu vou saber quanto tempo dura isso? No caso do acerto crítico, é aquele raciocínio que você tem que se acostumar já também, porque está presente em vários momentos do jogo. Se o acerto crítico que você levou foi com duplo 10, a sua sequela temporária vai durar uma cena. Se você levou um acerto crítico com 3-10, um triplo 10, a sua sequela temporária vai durar até o final da sessão de jogo. Então esse é o raciocínio básico em relação às sequelas, que eu acho que são uma mecânica interessante e que com certeza ela dá um gostinho a mais ali pro jogo, porque não vai ser uma coisa só que você vai precisar interpretar. Ela vai ter uma influência na mecânica do jogo também. E finalmente, para a gente encerrar essa parte aqui do capítulo, temos a fase de cura, Como é que funciona isso? Basicamente, a cura aqui no sistema Itos, ela vai ser como na maioria dos jogos, ela vai depender de repouso, de tratamento, seu personagem vai ter atividades leves no máximo, ele não vai poder se esforçar muito. E aqui, o livro vai trazer mais ou menos o tempo de cura de cada uma daqueles estados de saúde que a gente comentou. Então, o saudável vão ser basicamente 8 horas, o ferido vão ser alguns dias, enfim, incapacitado. Ele vai trazer aqui todas as minúcias de cada um desses estados de saúde. Um detalhe aqui que é interessante mencionar também, como eu estou falando, seu personagem ele pode realizar algumas atividades, mas atividades leves. Se você der uma de doido e começar a fazer coisas que você não deve, o mestre pode aumentar o seu tempo de recuperação. Então, por exemplo, se você estava ali no saudável, 8 horas de descanso você já estava zerado, mas você não faz as 8 horas de descanso, a sua recuperação, na verdade, vai ser tratada como se você estivesse ferido, que é um tempo maior, e assim por diante. Então, aqui é bem simples também, não tem grandes mistérios nessas mecânicas, é basicamente a questão do tempo e do tratamento. Outros personagens podem te ajudar ali fazendo tratamentos periódicos, e tal, quem tem as perícias apropriadas, mas basicamente é isso. A gente ainda não acabou a parte de sistema, tá? Então no próximo vídeo a gente vai comentar, falamos de danos físicos, então no próximo vídeo vamos comentar danos mentais, vamos falar de sanidade e seus desdobramentos aqui no sistema Itos, beleza? Então, quem assistiu até agora, muito obrigado, espero que vocês estejam curtindo, deixa aí seu like, o seu dislike, o seu comentário, qual é a impressão de vocês do sistema Itos até agora, quem já conhece o sistema, o que tá achando, tá dando pra entender, tá tranquilo, deixa aí nos comentários pra gente continuar interagindo, beleza? Aguardo vocês na próxima resenha.